Oi, estamos no Impressão de Mãe, eu sou a Marina, essa é a Isabela e hoje a entrevista tá muito legal, muito especial. A entrevista é com a Camila Devers. A gente vai falar sobre astrologia infantil, tema super diferente. Não sei se a maioria das pessoas já ouviu falar das coisas que vamos contar aqui, acho que vai ser muito legal, né? Muito bom. E o mais legal é que a Camila é idealizadora do meu mapinha, né? Do meu primeiro mapinha. Meu primeiro mapinha, ela trouxe aqui. O meu primeiro mapinha é o quê, Camila? Conta um pouco como que você chegou nesse momento profissional, como que surgiu a ideia. Bom, eu sou formada em moda, né? Vou falar, eu tenho 34 anos, sou formada em moda. Tenho 3 filhos, uma filha vai fazer 9 agora em abril, ela é taurina. E tenho um casal de gêmeos de 2 anos e meio, Martim e a Emília. E assim, eu sempre, acho que vale falar que eu sempre fui uma criança mística. Sempre, assim, sempre gostei de astrologia, sempre me interessei pelo universo, tarô, runa. Eu lembro que quando eu era criança a gente viajava que eu sou chilena também, então a gente passava férias no Chile. E a gente viajava para um lugar lá no norte do Chile e tinha uma moça, tipo essas feirinhas de praia, assim, que lia runa. E eu era apaixonada, tipo, toda vez que a gente viajava, eu falava assim, quero passar na moça da runa. O que é runa? Desculpa, não sei. Runa é tipo umas pedrinhas que tem uns símbolos dentro. E aí, sei lá, elas estão dentro de um saco e você põe a mão, assim, se conecta com a pergunta que você quer fazer ou no momento da tua vida e tira, sei lá, 3 runas. E elas têm um significado, e aí essa moça interpreta pra você. E assim, essa moça sempre foi muito certeira, assim. E eu era nova, eu tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos, 12 anos. E, nossa, enfim, vale falar que eu sempre fui dessa praia, assim. E aí, me formei em moda, trabalhei 3 anos no mercado, saí, decidi empreender. Criei uma marca de tingimento natural, cheguei a trabalhar, fiz uma marca de roupa também. E aí engravidei da Mali e parei, dei uma pausa pra me dedicar, né? Primeiro filho, aquela coisa toda. E comecei a trabalhar de novo numa empresa de varejo, no ramo da moda. E assim veio a pandemia. E aí, na pandemia, a gente ficou com tempo, né? Porque a gente tava trabalhando de casa, então não tinha mais, tipo, translado de casa pro trabalho. Então, a gente tinha tempo, né? Começou a ter tempo de sobra. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tipo, aqui em casa, trancada. Aí eu falei, vou começar a ler sobre astrologia, vou me aprofundar. É uma coisa que eu sempre tive interesse, nunca deu muito tempo de estudar. E aí comecei, li acho que mais de 20 livros na época. E aí, bom, a pandemia foi passando um pouco, eu falei assim, para as minhas amigas do trabalho, deixa eu ver seu mapa? Não deixa. Aí no almoço, assim, falei assim, então, sua casa tal, seu sol tal, não sei o que, não. Aí começou o burburinho, aí, tipo, todos os meus almoços tinha, tipo, uma meia hora que eu ficava assim, vê aqui pra mim um negócio. Só que foi ótimo, porque eu fui treinando. Aí passou uns meses, que eu já tava nessa com o pessoal do trabalho, eu comecei a mandar previsões do dia. Então, todo dia de manhã, quando eu tava no ônibus indo pro trabalho, eu mandava previsão de hoje, sol tal, lua não sei o que. Hoje temos Mercúrio retrógrado, nananana. E aí comecei e fui treinando. E nesse meio tempo, eu usava muito astrologia pra me ajudar com umas questões pessoais minhas. E eu vi que eu consegui resolver, sabe? Que legal. E aí eu comecei a olhar pra minha filha e falar, poxa, se eu consigo resolver pra mim, imagina o que eu não posso fazer já por ela agora, tipo, antes dela chegar aos 30 e falar assim, meu Deus, eu não gosto disso, tô incomodada com aquilo, queria fazer diferente, eu queria entender melhor o porquê de algumas coisas. Eu falei, posso aplicar. E eu comecei aplicando dentro da minha casa com a minha filha e deu muito certo também. Só que assim, não nasceu ali, né? O mapinha mesmo, o projeto nasceu ali. E eu fui elaborando ele durante esse tempo todo. E aí eu só tive coragem mesmo. E olha que eu sou ariana, hein? Mas eu só tive coragem mesmo de falar assim, não, agora eu vou me jogar em março do ano passado. Olha. E aí eu elaborei o livrinho e foi muito legal, porque eu fui construindo ele com aquelas ideias que eu já tinha, né, no começo. Mas com as mães também que me procuraram, porque tinha gente que falava assim, mas eu queria saber, por exemplo,
que escola que é melhor para ele. E aí eu coloquei as preferências que tem ambiente escolar, as preferências de viagem, as preferências de amigos. Então, sabe, foi meio que feito em conjunto, assim. Então ele é muito especial mesmo. Gente, que legal. E o mais legal é que hoje a gente já fez uma entrevista e a história, né, se assemelha, né? A gente, essa mudança de profissão, quando vem a maternidade. Acho que é muito comum, né? E aí você aplicar em casa primeiro, deu certo, e né? Que legal. Muito legal. Conta pra gente, agora conta, não é todo mundo que sabe. O que é o mapa astral, para as pessoas entenderem? Tem gente que não sabe. Né? O mapa astral, eu falo assim, bem didaticamente, é uma foto do céu no momento que a gente nasce. E essa foto vai ter os planetas, nessa foto a gente vai encontrar casas astrológicas, planetas, Sol, Lua, né, que a gente chama de luminares na astrologia. E é como se fosse um DNA energético nosso que vai mostrar pra gente como vai dar dicas da nossa personalidade e como a gente interage com o mundo, né? Então, basicamente é isso, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento que vai mostrar tendências ali de que a gente tem mais desafio, onde a gente tem mais possibilidades, mais facilidades, é isso. E como que a gente saber essas características ou tendências dos filhos pode ajudar a nós como pais? Então, eu acho assim, quando a gente como pai entende a essência dos nossos filhos, né? A gente automaticamente já tá permitindo que ele tenha uma criação, um desenvolvimento, uma infância mais feliz, uma infância mais leve, mais tranquila. O mapa, ali, que eu falei, vai dar dicas de como essa criança se comunica, de como ela se relaciona, de como ela aprende, do que ela gosta, seus desafios, suas facilidades. Por exemplo, eu fico pensando em você, né? Que foi super numa escola tradicional e que você se encontrou quando você escolheu a sua faculdade, quando você pôde escolher, né? Por você, né? O que eu acho bom é que, tipo assim, quando os pais têm a ferramenta em mãos, né? Têm acesso a essa ferramenta, tem uma coisa muito comum que a gente costuma fazer, que é, tipo, criar expectativas irreais em cima das crianças, né? Em cima dos nossos filhos. Ou até fazer comparações, né? E não é na maldade, assim, é que a gente acaba fazendo vira e mexe, né? Então, quando você tem isso na sua mão e você lê aqui, tipo, a pura essência do seu filho, você acaba evitando esse tipo de situação. Mas, por exemplo, assim, tem algumas características que são tipo um carimbo, né? Olha, esse é o carimbo, né? Eu, virginiana, carimbo, organização, né? A gente consegue driblar esses carimbos? Tipo, eu não quero ser tão organizada assim, não quero ser tão, sabe? A gente consegue... eu acho que assim, eu não vejo como carimbo, eu vejo porque a astrologia, ela vai mostrar tendências. Tá. Não tem nada, tipo, gravado, escrito na pedra, né? Eu acho que ao invés de você tentar modificar alguma coisa na criança de uma forma muito rígida, você pode lapidar algum tipo de desafio que ela apresente. Então, por exemplo... aparece que a criança tem muita teimosia. Os pais podem direcionar essa persistência da criança para, tipo assim, terminar projetos, terminar desafios. Então, o meu objetivo com o meu primeiro mapinha, com esse livrinho, é que os pais compreendam e orientem e não mudem rigidamente alguma característica. E no ao contrário, porque tem uma parte que você coloca que é como a criança enxerga o pai ou a mãe, né? Como isso pode ajudar, assim, sem melindrar, digamos, né? Não é fácil, né? Não, você saber como é o olhar do outro pra você. Realmente, assim, pelo mapinha e na astrologia no geral, a gente consegue ver, até vocês, assim, nós adultos, como a gente enxerga o nosso pai, como a gente se relaciona com os nossos pais ou cuidadores, tá? Não é necessariamente figura de pai e mãe, né? Biológico que eu falo. Eu acho muito legal porque, assim, nem sempre o que a gente sente que a gente tá passando pra criança é o que ela tá recebendo. Então, e é, assim, uma das partes mais lindas desse livrinho que eu acho, assim, que eu tenho o maior orgulho de ter colocado isso aqui. Eu me emociono muito sempre que eu escrevo as cartas, porque, assim, é uma ferramenta muito poderosa, porque a partir do momento que o pai ou essa mãe tem acesso ao que está escrito ali, e aí, por exemplo, esse pai viu lá que a filha, um exemplo, tá, enxerga ele como uma figura rígida. Ele tem, a partir desse momento, uma escolha, e ele pode escolher buscar ser mais carinhoso, ele pode escolher buscar ser mais acolhedor.
com essa criança. E isso vai mudar a infância dela para sempre. Isso vai ser muito transformador. Então, assim, é uma das partes, a mais linda, a mais poderosa, eu acho, assim. Eu já vi, pelas minhas clientes, assim, alguns casos de que, assim, foi um divisor de águas. Então, você imagina o poder, né, disso, assim, é muito especial. Sim. Nossa, que legal. Agora, me diz uma coisa. Me fala os signos mais desafiadores, os 5 signos mais desafiadores e os 5 mais tranquilos. Ai, meu Deus. Já vou colocar aqui outro ponto de vista. Eu acho que não, todos os signos têm luz e sombra, né? Todos têm muitas qualidades e também todos vão ter os desafios. Mas eu vou colocar de uma outra maneira. Os signos que talvez os pais precisem ter mais paciência. Boa, gosto. Legal. Tá? Porque, enfim, eu gosto de todos. E assim, é difícil também, eu acho que é bom pontuar, falar de um signo isolado, tá? Porque a gente precisa entender o contexto. E acho que vale também falar que o ambiente onde essa criança está inserida, né, o livre-arbítrio, eles vão influenciar também, não só o que está escrito dentro do mapa. Então, assim, mas pra gente brincar aqui, vamos fazer desse jeito. Então, vamos lá. Áries. Óbvio! eu criança. Não, assim, a criança de Áries, às vezes, ela pode ser muito intensa, né? E ela é uma criança que costuma ser muito competitiva, então, às vezes, acompanhar esse ritmo é um pouco desafiador para os pais. E não só isso, é uma criança que não se contenta não é que não se contenta, que se frustra com muita facilidade quando não consegue o que quer. Então, esse ritmo aí, essa energia, às vezes, pode ser um pouco desafiador de acompanhar. Outro signo que eu acho também é Gêmeos. Eu acho que, não pelo mesmo motivo, mas parecido, que é uma criança que se interessa e se desinteressa na mesma medida, assim. Ela tem múltiplos interesses. O que eu acho que, assim, na infância, a curiosidade de Gêmeos e esses interesses e desinteresses são cruciais. E eu acho que os pais têm que deixar mesmo, porque se tiverem condição e, enfim, a paciência, porque ela vai se construir ali, né? No futuro, ela vai ser um adulto muito seguro do que gosta, do que não gosta, se for permitido que ela tenha essa mudança. Ou não, né? Eu conheço gente de 80 anos de Gêmeos que hoje compra um carro, uma BMW e amanhã uma bicicleta. Então muda assim. Então, mas o geminiano, então, o que eu quero dizer assim, a paciência tem que vir desse ritmo, né? Que é uma criança que tá toda hora mudando de ideia, toda hora mudando de interesse, toda hora mudando de opinião. O outro signo é Aquário. Eu acho que Aquário é um signo maravilhoso, assim, em termos de coletivo. É uma criança que se dá muito bem, é uma criança muito sociável, uma criança de ideias, assim, muito legais. Mas é difícil dela aceitar as coisas que ela não acredita, que pra ela não vale, assim, tipo, ela não vai aceitar. Então, por exemplo, às vezes a gente, no lugar de pai, a gente fala assim, não põe a mão aqui que você vai se queimar. E ela fala assim, não vou me queimar, mas você vai se queimar. E assim, não adianta falar e você cansa, sabe? Aí você deixa queimar pra aprender. Aí vai lá e fala, não falei que ia queimar, mas se ela põe uma ideia na cabeça, assim, é muito difícil ela mudar de ideia. Escorpião. Óbvio. Ai, gente, vou me cancelar. Vai viralizar, nota aí. Eu tô concordando com todos. Vocês estão vendo. Escorpião, crianças muito intuitivas. Eu sou ariana, mas eu, por exemplo, tenho escorpião muito forte no meu mapa. Eu tenho sol de casa 8, então, assim, é uma energia que eu tenho bastante. Então, eu acho que eu fui meio que uma criança escorpiana. É muito intuitiva, mas ela, assim, incomodou, cortou. Não gostou, cortou. E eu acho que na vida nem tudo é assim, né? Às vezes a gente precisa conversar, a gente precisa entender que não é nem tudo a gente... Algumas situações sim, com certeza. Mas às vezes a gente precisa achar um equilíbrio ali de conversar, de entender e não, sabe assim, não, você, tchau. Tipo, então eu acho que é uma criança que precisa de paciência nesse sentido. Falta algum? Já foram 5? Falta touro. Falta um. Touro. Touro é maravilhoso! Touro tá nos menos paciência. Já foram 5. Foi Áries,
Então vamos fazer um ranking aí. Áries, Gêmeos, Aquário, Escorpião. Falta um, então, vamos lá. Gente, eu vou falar Leão, porque Leão é um signo que não desce do pedestal, né? E quando essa criança não recebe a atenção, assim, vamos falar da parte boa primeiro, porque Leão é um signo muito criativo, é uma criança criativa, é uma criança generosa, apesar dele ter esse espírito de liderança, tipo, sou o rei da floresta e eu sou o brilho aqui dentro, é uma criança extremamente generosa. Leão rege o coração, então, assim, tem muito esse lado forte. Mas, quando não recebe a atenção 24 horas, que é humanamente impossível, principalmente se ela tiver irmãos, se for uma família de mais filhos, assim, ela vai sentir. E os pais vão precisar dessa paciência aí pra demonstrar que tá tudo certo, mas que o mundo não gira, né, ao redor dela. E Camila, você já falou um pouco, mas assim, pensando na prática e até no que você mostra ali no mapinha, a gente como pai, sabendo das características dos filhos, o que a gente de forma prática pode ajudar, então, de forma ativa, então, na escolha de uma escola, vendo as características, o que mais? Então, eu acho assim, tem 3 pontos ali que eu acho que são, assim, os mais importantes, que primeiro, fortalecer a autoestima das crianças, porque a partir do momento que você sabe como ela e você fortalecer isso, né, só fortalece o vínculo entre vocês e ela como pessoa, né, no mundo. Acho que o segundo ponto é incentivar os talentos naturais delas. Porque aqui eu vejo muito, assim, crianças com dons artísticos, com dons musicais, com os dons de dança, meninos, sabe? Que vêm com os mapas, assim, falando, assim, que ele nasceu pra dançar. E tá escrito aqui? Tem pontos que dá pra ver. Então, assim, que ele nasceu pra pintar, que ele nasceu pra cantar. E também tem o outro lado, dos, tipo, mais exatos. Já peguei mapinhas de crianças que eram, assim, o dom da matemática. Que legal. Então, assim, eu acho que isso é uma outra dica de, tipo, você incentivar os talentos naturais da criança e o quanto antes melhor. Sim. Porque vai ser um adulto super bem resolvido lá na frente, né? Eu quero fazer o meu, será que não dá tempo? Ô, Camila, me diz uma coisa, assim, não sei se tá certo, porque quando a gente fica mais velha, a gente vira mais pro ascendente, é isso mesmo? Não, não é, mas não assim... Se sente assim, por quê? Porque a gente sente que talvez seja desse jeito, porque o ascendente é uma energia que ela não é externa. É uma energia que a gente tem que entrar em contato com ela. Então, quando a gente é muito pequeno, quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem essa maturidade para entrar em contato com isso. Então, são energias que a gente vai, como é que eu posso falar assim, interiorizando com os anos. Por isso que eu bato na tecla também de que isso aqui é muito importante, porque você já tá sabendo qual é o ascendente, qual é a energia do ascendente da criança. E é uma coisa que você já consegue colocar na vida dela agora. Mas daí quando você é criança, então o que sobressai é o signo, e não a lua e não a ascendente. O sol, o signo solar é importante e você já vai perceber isso na sua criança. Mas o luminar, né, mais importante na infância é a lua. Porque a lua, ela é a mãe na astrologia. E é onde a gente encontra segurança, onde a gente encontra acolhimento emocional e onde a gente encontra alimento quando a gente chega no mundo. A lua vai falar da alimentação. Então, a amamentação, toda essa questão de amamentar, de dar alimento, de acolher, de proteger o bebê, é a mãe, né? É a lua. Então, a lua é o luminar mais importante dentro da infância e vai ser importante até ali os 7 anos de idade. Olha, que interessante. E falamos dos signos que a gente, como filhos, como pais, a gente tem que ter mais paciência se tivermos filhos, né? Naquele ranking. E os pais? Quais são os pais mais difíceis de lidar, né, na visão dos filhos? Acho que os pais de escorpião, eu vou começar com os escorpião. Os pais de escorpião, porque assim, os pais de escorpião são muito protetores, tá? Eles defendem e protegem, só que podem ficar, como é que fala? Controladores.
E sufoca, né? Acaba sufocando. Então, tomar cuidado ali pra deixar um pouco a criança, sabe? Viver a vida dela um pouquinho, porque é realmente controlador. O outro signo é Capricórnio. Eu acho que Capricórnio pode ser um pai rígido, às vezes, um pai que cobra demais, cobranças em excessos. E a gente tá falando de crianças que precisam ser crianças, né? Então, acho que tem a hora certa de começar a cobrar algumas coisas e talvez não tão cedo assim, né? Outros pais que eu acho que precisam de mais paciência é os pais aquarianos. Porque, que nem eu falei das crianças também, podem ter uma rigidez ali, sabe? Eles podem ser um pouco frios, um pouco, como é que fala assim, cortantes, sabe, assim. E os pais arianos, eu já falei não, né? Não, arianos não. Os arianos, porque eles têm dificuldade em acompanhar o ritmo de algumas crianças. Então, por exemplo, um ariano, eu, no caso, e minha filha, que é taurina, ele é um signo mais devagar. E ariano é, tipo, vamos lá, não sei o quê. E às vezes eu não tenho paciência, sabe? Eu fico assim, meu Deus, vamos, vai logo, já falei pra pôr o sapato, tipo, vamos lá. Então, acho que esse é outro signo. Falei 5? 4, foi. Escorpião, Áries, Aquário, Capricórnio e Virgem. Ai, sabia! Eu tava aguardando! Sou eu, no caso, gente. É difícil, coitada da muito Sofia. crítico, né? Assim, os pais virginianos costumam ser assim, aquele pai, aquela mãe que tá tudo organizada, lancheira, mochila, tá sempre preocupado, tá faltando alguma coisa, se precisa de não sei o quê, mas é crítico, pode ser muito crítico, então tem que medir isso. Deixa a menina usar o top, Iris. Deixa ela ser piriguete. Pode pensar um pouquinho. Bom, o câncer tá maravilhoso, não apareceu. Libra também não Câncer apareceu. Câncer não é fácil também, Não. né? Câncer é maravilhoso. A minha mãe é câncer, eu gostei. É um signo Não, eu ia maternal, falar de não é? câncer e de Libra nas crianças que precisam de menos paciência, que aí é a criança libriana, porque não gosta de conflito, é uma criança sociável, fofa. Então, ela é libriana. A criança taurina, gente, é o sonho de todo pai e toda mãe. Sério? Porque é a criança que dorme bem, come bem, não chora, é independente, tipo assim, não briga, não tem... É doce, é uma criança doce, fofa. Sonho de todo mundo. Espera crescer. Corta essa parte, mas espera crescer. Ai, meu Deus, nem brinca. A minha é taurina. A mais velha? A Mari, ela é taurina, gente, ela nunca me deu um trabalho, juro por Deus. A Paty também a minha irmã mais velha. Ela era uma criança bem independente. Então, é super assim, e de bebezinho também, tipo, não problema com alimentação, problema com nada, nunca nada, assim, sabe? Sempre muito tranquilo. Você até se animou, né? Vieram 2 leoninos, são 2 leoninos, meus gêmeos. Então, eu queria falar justamente sobre esse assunto. Os irmãos gêmeos, né? Quando eles nascem no mesmo horário, mesmo dia, mesmo tudo, e são diferentes. Qual que é a explicação? Então, eu trabalho com mapa de gêmeos, eu faço mapinhas de geminhos, mas eu acho que alguns astrólogos têm outra abordagem, essa é a que faz sentido pra mim. Tá. Então, assim, tem a mandala astrológica, não sei se vocês querem mostrar, porque não sei se todo mundo sabe o que é essa parte aqui. Tá. Então, essa parte aqui tem 12 casas, isso a gente chama de mandala astrológica. Os gêmeos, a gente divide ela no meio. Então, o gemelar que nasce primeiro vai pegar da casa 4 à casa 9. Essa metade aqui vai ser dele. E o gemelar que nasce por último vai pegar da casa 10 à casa 3. Isso significa que quem nasceu pegando esse lado aqui não vai ter as características desse? Não, ele vai, só que com menos intensidade. Olha, que legal. Então, por isso que são crianças diferentes. E aí, óbvio que todo o contexto do mapa, os aspectos, isso daí também acaba sendo dividido dentro da análise, mas resumindo é isso, por isso que são pessoas diferentes. Os seus são univitelino? São bivitelinos. Porque também aí tem alguma diferença? Não. É o horário do nascimento. Não.
univitelino, bivitelino é o mesmo sistema de análise. E me fala uma coisa, Aquário versus Sagitário, quais os desafios dessa amizade? Que são Alice e Sofia. Ai, gente, eu acho bonitinho o Aquário e Sagitário, assim, porque são signos, vamos dizer assim, que querem mudança, que querem descobrir as coisas. De jeitos diferentes. Eu acho que o Sagitário, ele quer se expandir, né, no mundo, assim. E o aquariano, ele quer mudar o mundo com suas ideias. Mas é um casamento bonitinho, sabe? É uma conexão bonitinha, que eu acho que eles se equilibram. Eu acho bem poderoso, assim. Não vejo muito desafio, assim. Vai dar tudo certo. Acho fofo. Acho bonitinho. Acho que dá match. Até quantos anos que pode fazer o meu primeiro mapinha? Até os 13 anos? Tem uma idade certa? Tem, assim? até os 13 anos. E por quê? Por quê? Porque isso aqui é feito para primeira infância, né? Que vai até os 7. E até os 13, porque depois dos 13 a gente entra no segundo setênio, que a gente chama, né? Que são os 14 anos. E ali a gente tem um aspecto planetário que a gente chama de primeira posição de Saturno, que é quando a criança entra na adolescência. Então isso daqui fica meio pouco já. A gente começa a precisar análise de outros planetas que não são analisados no mapa infantil. A linguagem lúdica desse mapinha já não faz tanto sentido para uma criança de 14 anos. Né? A gente precisa começar ficou mais complexo. Então tem outras visões, outra linguagem. Então por isso que é só até os 13. E quando eu falei com a Camila, eu até falei, Camila, se tiver alguma outra pergunta que a gente não colocou, né? E você me falou de algumas perguntas que as mães fazem demais, né? E uma delas foi, porque tem uma parte aqui no mapinha que representa a figura materna, né? E aí uma mesma mãe fez um mapa de um filho e de outro, e essa figura materna veio muito diferente. Por quê? Porque a mãe muda, né? Então, que nem quando a minha filha mais velha nasceu, eu tinha 25 anos, era a minha primeira filha, eu tava numa outra fase profissional, eu tava numa fase muito diferente da que eu estive em 2022, quando eu tive os meus gêmeos. Então, a mãe, ela muda, ela amadurece, ela aprende outras coisas. Então, é a mesma mãe, mas para cada um, ela é vista, né, de forma diferente. Cada filho tem uma visão da mãe, né? Pode ter coisas que são básicas, né? Assim, que não tem como negar, que a mãe tem aquela característica. Mas ela foi diferente com você do que com a sua irmã, né? Exatamente. Tipo assim, as minhas irmãs, nós três temos a lua em Virgem. Então, assim, realmente, a lua em Libra, desculpa. Então, assim, minha mãe é realmente muito libriana. Minha mãe é libriana de signo solar Libra. Então, assim, foi uma coisa assim... Pronto. Ô, Camila, eu sou uma pessoa altamente impressionável, assim. Se eu leio na bula de remédio que eu posso ter 0,1% de chance de vomitar ou de passar mal, eu vou vomitar e vou passar mal. Não, isso é real. Tanto é que eu nunca mais na minha vida li bula de remédio. Né? Graças ao autoconhecimento. E aí eu fico pensando... Eu não leio também. Você também tem isso? Obrigada, também. E aí, assim, com o mapa astral, eu sempre tive essa dúvida. Aí eu li que eu tenho a tendência a isso. Como eu não me prender, né? Nessa, né, ficar nesse lugar aprisionado, e também não criar essa expectativa em cima do meu filho. Nossa, ele tem essa tendência, eu vou acabar que eu vou ficar tão obcecada com aquilo que eu vou acabar empurrando mais a criança aquilo que eu não gostaria, por exemplo. Como a gente driblar isso? Eu acho que só existe um jeito, que é deixar acontecer. Porque assim, isso vai estar escrito aqui. Mas que nem eu te falei, é uma tendência, assim, não tá falando que vai acontecer, até porque essa criança tem um ambiente onde ela está sendo criada, essa criança tem o livre-arbítrio, como nós também temos, então, não só porque está escrito, é porque, de fato, é uma coisa que, assim, amanhã ela já vai começar, não, podem ser coisas que ela vai desenvolver ao longo dos anos, podem ser coisas que nem vão acontecer, porque ela não chegou perto disso, porque o ambiente familiar também não deixou que ela chegasse, não deixou de não deixar, assim, não vou deixar de, tipo assim, não se deu, sabe? Não se deu.
Então, eu acho que, assim, é deixar rolar, é viver um dia de cada vez. E, assim, por exemplo, os pontos fortes da criança, esses eu acho que sim, mesmo que não aconteçam, é legal, acho que a gente faça acontecer, porque é muito poderoso isso, sabe? Isso. Agora, assim, uma tendência negativa, por exemplo, você pode direcionar, que nem eu comentei, para uma coisa mais positiva, para uma coisa menos desafiadora, ou simplesmente, assim, você leu e falou assim, vamos esperar pra ver. Se chegar o momento, aí você toma uma ação, né? Sim. Toma uma atitude, né? Fala assim, agora eu vou direcionar. Se não acontecer, porque acontece muito de não acontecer, sabe? É uma tendência só. Mas tem, né, tudo em volta que influencia bastante. E também tem que tentar levar sempre pro positivo. É isso que você falou. De repente a criança tem ali uma tendência que, sei lá, pra estudar numa escola tradicional não vai dar certo, mas pra outra, talvez ele deslanche muito mais. Então você acaba levando pro lado positivo, né? Eu até, sendo bem honesta, assim, por exemplo, pegando esse gancho aí da escola, do ambiente escolar que eu coloco nas preferências. Eu coloco, dependendo do que eu vejo, do que eu analiso, às vezes eu coloco sugestão de tipos de pedagogia. Então eu coloco assim, Waldorf, construtivista, Montessori ou pedagogia tradicional. Eu já me questionei se eu devia tirar isso. Porque eu não quero ser a pessoa que tá causando uma ansiedade na mãe, no pai que tá lendo aquilo, mas no fim entendeu? eu acho tão legal. Você não acha que se você tivesse, se seus pais tivessem tido a oportunidade de eu penso nisso também. E assim, eu acho que foi algo que você se preocupou demais. Eu tive muito desafio na escola, muito. Eu sempre fui a aluna que foi ruim, que não se encaixou. E aí hoje eu entendo que eu acho que eu tava na escola errada, no método errado. Sempre fui uma criança muito criativa, sabe? E eu acho que eu tava no lugar errado. E você se preocupou demais com isso com a Sofia, você procurou informação, falou com a diretora e foi super legal, né? Então, tem esses dois pesos, né? Mas eu já me questionei assim, será que eu tiro? Será que eu tô causando ansiedade nas mães, nos pais? Mas aí eu paro e penso nisso e falo assim, poxa, mas eu ia... Tipo assim, eu queria que a minha mãe tivesse tido essa ferramenta, sabe? E os pais também têm livre-arbítrio. Se você pensar, os pais já são ansiosos mesmo. Então, uma coisa a mais, não é? Uma coisa a mais, uma coisa a menos, E Camila, assim, as informações que estão aqui no mapinha, elas acompanham as crianças até os 13 anos, mas algumas informações também acompanham a vida inteira? Sim, porque é feito com o mapa natal, né, que a gente fala assim, o mapa base, assim, você tem o seu, todo mundo tem um, que é aquele mapa que a gente nasce, porque depois tem outros tipos de mapa, então tem a Revolução Solar, tem a Sinastria, tem mapa de previsões, que a gente faz em cima dessa base, mas já, tipo assim, coisas pro ano que vem, coisas pro teu novo ciclo. Mas aqui estão, assim, como é que eu posso dizer? Colocadas de forma lúdica, visando a infância. Mas são características que provavelmente essa criança, quando crescer e se desenvolver, ela vai continuar carregando. Mas precisa ser feito depois dessa idade dos 13 um mapa mais direcionado para outra fase, porque vão se complementar com outras energias vão entrar ali no meio. Sabe o que me ocorreu agora? Talvez eu fiquei com muita vontade de fazer da minha filha, só que talvez eu não contasse para ela que eu fiz. É uma coisa para os pais, não para as crianças, né? O que você fala sobre isso? Então, ela tá falando com a Má, né? Eu acho que quando a criança é alfabetizada, ela tem que ler. E é lindo isso. É muito bonito. Porque ele já é todo fofinho, feito para ela. E está falando dela. E é um autoconhecimento. E ele tem uma linguagem lúdica. Então, assim, é um autoconhecimento que eles leem e ficam assim... Nossa, sou eu. Eu tive essa dúvida. Eu faço isso. E nossa, que isso aqui é verdade. Tipo, sabe? Assim, é muito lindo. Então, eu acho que no primeiro momento, sim, mas a partir do momento que ela tá alfabetizada, ao ponto, assim, de conseguir ler textos maiorzinhos, né? Então, que nem minha filha agora, ela vai fazer 9, ela já consegue ler o dela. Mas você não tinha lido pra ela antes? Não. É que eu já fico imaginando a Sofia, mamãe, tá no meu mapa, não vou fazer, sabe assim? Já imagino, claro. Ela é questionadora, super não vou fazer isso. Reativa e questionadora. Eu sou assim, você não viu? Você não leu? Mamãe, você não leu?
Eu conheci a Camila através de uma amiga da Ale que esteve aqui, né? E porque ela fez o mapinha do Joaquim. E eu quero fazer o mapa da Alice e eu perguntei justamente isso, porque a Camila tem vários tipos de leitura, então ela pode te entregar online, né? Só sem ser impresso. O impresso que é muito lindo, tem vários layouts. E a leitura tete a tete, né? Ela faz a leitura pra você, ela interpreta ali, que legal. Que é o que eu faço pra mim, que eu acho bem rico, né? Então eu falei pra Má que assim, tem gente que se dá melhor com esse tipo de leitura, tipo assim, um call ali, eu falando as coisas. Tem gente que absorve informação melhor assim, tem gente que absorve melhor lendo. Ou os dois também dá, né? Ou os dois, mas assim, o que eu acho especial disso aqui é a criança ler. Que interessante. É guardar e a criança ler depois. Que legal. É muito lindo. Elas se orgulhecem, sabe? Que é muito lindo de ver. Que legal. Meu Deus, eu sou assim, eu realmente. E se identifica assim, eu gosto mesmo disso, sabe? Assim, que legal. Vamos fazer um bate-bola sobre signos? Eu sei que você gosta de todos os signos. Eu gosto de todos. Mas você pode falar legais. Libra é o melhor, não tem jeito. Ai, amiga, eu sei, o seu é melhor mesmo, eu confesso. Concordo. Então vamos lá, signo mais obediente. Signo mais obediente, Capricórnio. Signo mais dramático, Leão. O signo que vai querer dormir com os pais até os 20 anos. Câncer. O signo que vai tirar 10 em todas as provas. Virgem. E o que vai odiar estudar. O que vai odiar Áries. Você. O mais amoroso. Peixes. Oh, meu filho. O que vai mais discordar dos pais. Escorpião. Eita. Acabou. Ai, vamos perguntar mais. Tem mais! Peraí. Aqui, ó. O signo mais independente. O signo mais independente, Capricórnio. E o signo que a mãe vai ser Touro, chamada. Capricórnio e E Touro, o mais independente. E o que a mãe vai ser chamada na escola todo dia. Áries, Escorpião. Você tem alguma, Caia? Alguma pergunta? Não, eu amei. Não, muito legal. Muito legal, gente. Eu amei também. Pergunta mais pra ela. Hoje, esse bate-bola é muito bom, que as pessoas têm tudo pra ter sucesso. É muito legal. Ai, Camila, obrigada, gente. Com certeza, eu amei muito, muito obrigada por Obrigada estar a aqui. vocês, A Camila gente, nem mora em São Paulo e veio. Não, Muito obrigada mesmo, adorei que você topou. acho que se alinhou, né, os planetas. Você, Mariana, gente boa. Obrigada. Eu sou a cabritinha, não sou não. Mas teve mãe Libriana, você vê? Eu também, mãe Libriana, a gente é ótima. São ótimas mães. São ótimas mães, mas é isso, tem que se pôr às vezes, né, se colocar. Eu acho que a mãe Libriana, ela deixa, ela se duvidar, ela faz tudo pelo filho, né? Até com o filho é difícil ela assim pra falar, olha, hoje eu tenho que trabalhar. Porque ela fica assim, hoje a minha filha teve uma festa do pijama. Ela não quer desagradar ninguém, né? É muito louco isso. Exatamente, eles estavam me falando que eu sou controladora, mas não é nem mas isso. Mas ela falou do ascendente, que o pior defeito do escorpião, que os nossos dois ascendentes é ser controladora. Não foi isso que você falou? Escorpião é controlador. Libriano não. Libriano, ele não quer desagradar nunca, assim. Às vezes a pessoa tá comendo no pé dele e ele não quer desagradar. Não, assim, a minha filha tem uma festa do pijama hoje e eu senti que ela tava... Na festa do pijama é difícil ainda, ela tem 8 anos. E aí eu não vou poder levar, tô aqui com vocês, mas você fica dividida, porque você se deixa de lado pra estar com o filho, né? Mas enfim, vai dar tudo certo. Não, eu acho que vai, mas eu acho assim, por isso que isso é muito bom, sabe? Nossa, é poderosíssimo, assim, porque às vezes te tiram os anseios também que você tem, né? E porque aqui eu dou dicas de, tipo, como lidar com tal desafio, o que você pode falar pra criança, ou como direcionar melhor. Então, às vezes tira esse... Porque eu sei como é que é, a gente fica pesado, né? A gente fica... E às vezes o que o filho precisa é a independência, é conseguir estar lá sem a mãe, né? E que nem o negócio da carta aos pais, que eu falei assim, nem sempre o que a gente sente que tá passando é o que a criança tá recebendo. Então, quando você lê isso, você
sabe como ela tá te enxergando. E aí, de repente, você pode fazer alguns ajustes, né? Mas é poderoso, gente, é importante. Eu quero levar isso pras escolas. Nossa, seria o máximo, né? Eu acho que a astrologia tinha que ser ensinada. E sabe que eu acho que assim, sabe, por exemplo, a minha filha tem uma grande amiga ariana. Essa história é muito boa. Ela não se dava pra essa menina. Não se dava, ela é muito mandona. Ela quer mandar em tudo. E depois eu falei assim, gente, ela é tudo que eu queria ser quando criança. Não é? Você tem tudo que eu queria ser quando crescer. Ela é tudo que eu queria ser quando criança. A Ariana, que eu tanto falo mal, né? E, na verdade, ela só é uma menina de personalidade, com energia. E aí, eu fui ensinando a minha filha a lidar com ela e fui explicando, ela não é má. Ela só tá te falando o que ela quer. Ela é direta, né? E você pode falar que você não quer. Hoje elas são super amigas, elas fazem muitas atividades juntas. Eu adoro viajar com essa amiguinha. Olha que legal. Então, na verdade, o que você estava falando de ter na escola, às vezes as crianças precisam enxergar o outro para aprender a se relacionar. Sim, e se enxergar, né? Eu acho que assim, não sei qual seria a idade ideal para começar, mas para a criança aprender astrologia, para ela analisar o próprio mapa, começando assim, entendeu? Vendo seus desafios, vendo seus pontos fortes, porque a partir disso ela já consegue analisar e a gente compreende melhor o outro quando a gente sabe astrologia. A gente tem que você estava falando, você compreendeu a amiguinha ariana dela. Porque você sabe que a Ariana é assim, ele não tá fazendo isso por mal, então você compreende e começa a respeitar. Exatamente. E empatia, então é uma forma de ter mais empatia, né? Exato. E sabe que eu não sabia que a Ariana era competitiva, não tinha me ligado. E muitas das vezes a minha filha chega e fala, ela falou que ela dança muito melhor. Mas você vê, ali a característica dela. E de repente é uma coisa que eu posso virar pra minha filha e falar, minha filha, ela é o jeito dela, né? Você só... Tá tudo bem ela achar que ela é a melhor, né? Você não precisa concordar ou discordar, né? Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Mas aqui o libriano e o ariano, né? Que nem no meu caso da minha mãe, é que o ariano se incomoda, que o libriano tá sempre meio em cima do muro, não quer incomodar ninguém. E o libriano se incomoda porque o ariano, ele reage, mas ele não tá incomodado pela reação, como é que eu posso explicar? Ele tá incomodado porque o ariano está desagradando ou ele está deixando algum ambiente não harmônico. Então esse é o incômodo, sabe? Mas quando a gente entende, né, astrologicamente falando, sei lá, acho que o meu relacionamento com a minha mãe também, óbvio, depois de mais amadurecimento, melhorou muito, assim, mas na adolescência foi bem difícil. Mas hoje, ainda mais com a astrologia na minha vida, assim, eu até evito, sabe, certos comportamentos meus, porque eu sei que, fazem mal pra ela. Então, deixa baixo, deixa quieto. Mas eu não entendo como uma podagem, sabe? Eu não posso porque eu estou sendo podada. Não, é porque eu tô respeitando a essência dela, sabe? Sim. E ela também respeita a minha agora, então tá tudo ótimo. Que legal. Ai, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito legal.